E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 7 do nosso curso online totalmente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Disponibilizo este curso no YouTube e no Instagram. Peço que me sigam no meu canal do YouTube, Rierson Bruno Assunção, e ativem o sino para receber as notificações dos novos vídeos e que também me sigam no Instagram, pois lá nós postamos sempre conteúdo de direito constitucional, direito penal e processual penal, além do que o Instagram é um canal direto de contato comigo, ok? Em caso de eventuais dúvidas, vocês podem falar diretamente comigo. Bem, gente, na última aula nós iniciamos o estudo da liberdade de consciência, crença e culto. E faltou falar sobre algumas decisões do Supremo Tribunal Federal relativas a essas liberdades, a esses direitos fundamentais, ok? Uma das decisões que eu trago aqui para vocês, na verdade, nesse caso específico, é um caso que está pendente de julgamento ainda será julgado pelo Supremo, mas eu acho interessante que a gente acompanhe, que é o agravo no recurso extraordinário 1249095, ok? Bem, como foi esse caso, pessoal? Vocês podem observar que em várias repartições públicas há símbolos religiosos como crucifixos. Em vários tribunais vocês podem ver que há crucifixos lá atrás. Questiona-se então se haveria alguma violação à laicidade do Estado pelo fato de estarem presentes símbolos de determinada religião, que é o cristianismo. Questionando isso, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública em São Paulo, pedindo que fossem retirados todos os símbolos religiosos, como crucifixos e imagens, de locais de ampla visibilidade e atendimento ao público nos prédios da União e no estado de São Paulo. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, o Ministério Público recorreu para o TRF3, que é o que abrange lá São Paulo, que considerou o TRF que a presença dos símbolos religiosos é uma reafirmação da liberdade religiosa e do respeito a aspectos culturais da sociedade brasileira. Assim, o MPF, Ministério Público Federal, interpôs um recurso extraordinário alegando ofensa a dispositivos constitucionais sobre o tema. A presidência do TRF não admitiu o recurso, a vice-presidência, perdão, razão pela qual o Ministério Público ingressou com agravo no recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Essa matéria ainda está pendente de julgamento. A última movimentação que nós tivemos no Supremo foi um despacho lá no dia 30 de março de 2021, anteontem, portanto, deferindo a habilitação como amicus curiae, depois nós podemos explicar para vocês o que é amicus curiae, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Rapidinho, pessoal, amicus curiae é alguém, é uma entidade, uma associação, um órgão assim, especialista em determinada matéria, que é chamado pelo Supremo para opinar sobre aquele determinado julgamento, ok? Então, nós ainda não tivemos a conclusão deste julgado. Vamos acompanhar aí, que é muito importante em relação a esse direito fundamental especificamente, ok? É o recurso extraordinário com agravo 1249095. Anotem aí, ARE 1249095. Ok, pessoal? Outra decisão que eu acho interessante trazer para vocês diz respeito à questão da imunidade religiosa. Preciso que vocês peguem as constituições e vamos lá no artigo 150 da Constituição. Procurem aí as suas constituições. Artigo 150, pessoal, inciso 6º, a linha B. Vocês podem ver lá no artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, estamos falando aqui de tributação, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre, a linha B, templos de qualquer culto. A imunidade religiosa, ok? Então, o Estado não pode instituir impostos sobre templos de qualquer culto. O objetivo disso era impedir que houvesse perseguição do Estado a qualquer tipo de religião, a qualquer tipo de culto, ok? Houve uma decisão interessante relativa a isso
No recurso extraordinário 562351 de 2012, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, em que a maçonaria, que se questionava se a maçonaria teria imunidade tributária. Ficou decidido que não, ela não tem imunidade tributária porque ela não é uma religião. Apesar da maçonaria ter alguns aspectos, algumas características de religião, ela não tem o culto, não tem a liturgia própria de uma religião e não pode ser considerada assim, ok? Então a maçonaria não tem imunidade tributária. Outra questão interessante foi a respeito da guarda sabática, que é aquela questão dos judeus e adventistas, determinadas religiões, de guardar o sábado, não é? Nós já vimos várias vezes que para fazer a prova do Enem havia uma necessidade de tratamento diferenciado para adventistas e qualquer outra religião que fizesse a guarda sabática. Pois bem, havia uma possibilidade de resolver isso no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, que foi a ação direta de inconstitucionalidade 3714 de 2006, mas foi negado o seguimento a ela por questões do próprio regimento. Foi o ministro Alexandre de Moraes que negou o seguimento, então não teremos o julgamento dessa ADI, infelizmente. Mas nós tivemos outras decisões em recursos extraordinários que foram bem interessantes para estabelecer algumas balizas no tratamento dessas questões da guarda sabática, ok? Nós tivemos o recurso extraordinário 611.874 e o agravo no recurso extraordinário com agravo 109.9099, ok? Como é que foi isso daí? Nós vimos lá no site do próprio Supremo, em relação a esse recurso extraordinário 601.874. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário 611.874, em que a União questionava a decisão do TRF1, que entendeu que um candidato adventista poderia realizar a avaliação física em data, horário e local diverso do estabelecido no calendário do concurso público, desde que não houvesse mudança no cronograma do certame, nem prejuízo à atividade administrativa. Também por decisão majoritária, a Corte proveu o recurso extraordinário com agravo 109.9099, interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em mandado de segurança, impetrado por uma professora adventista, reprovada no estágio probatório por não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o sábado. Então, decidiu o STF, nesses dois julgados, que é possível essa alteração, esse tratamento diferenciado devido à guarda sabática dessa religião. No caso específico aqui foram pessoas adventistas. Ok, gente? Então não é uma desigualdade, não há uma ilegalidade em alterações, desde que não prejudique outras pessoas, alterações nas provas dos concursos ou na jornada de trabalho do adventista. Ok, gente? Bem, sobre a liberdade de consciência, crença e culto, era isso que nós tínhamos para trazer. Vamos voltar lá à Constituição mais uma vez. Continuando lá no artigo 5º, onde estávamos. Inciso agora 9º. Diz lá o inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 10º. São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ok, gente? Então, em regra, existe liberdade intelectual, liberdade artística, liberdade de expressão de modo geral. Ok? E o Estado, obviamente, não pode intervir de forma pesada, de forma indevida na expressão intelectual, artística, científica das pessoas. Ok, pessoal? Isto posto, vamos estudar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade de expressão. Tivemos aqui, no ano de 2009, a DPF 130, a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental 130,
em que se considerou que a lei de imprensa não foi recepcionada pela nossa Constituição. O que significa, para quem ainda não estudou essa parte, a recepção de uma lei em um ordenamento jurídico? Como vocês sabem, pessoal, ou devem saber, quando surge uma nova Constituição, se inaugura um novo ordenamento jurídico. Então, há que se entender, há que se decidir se as leis anteriores àquela Constituição, elas são recepcionadas, recebidas, elas continuam valendo com aquela Constituição, ou se elas não são recepcionadas. Não se pode dizer que quando surge uma nova Constituição, todas as leis abaixo da Constituição morrem, teria que se fazer outras leis. Não, vai ser verificada a compatibilidade entre elas e a nova Constituição. Até porque se tivesse que fazer todas as leis de novo, o Brasil parava, não ia ter lei para mais nada, ok? Aí essa lei de imprensa, ela foi considerada não recepcionada porque a época em que ela foi publicada foi 1967, quando estávamos no auge do golpe militar. E a ideia dela era uma ideia, de acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, de cercear as liberdades, de intervir de forma pesada na liberdade de expressão do indivíduo. Então, essa lei foi considerada não recepcionada em 2009, ok? Anotem aí, decisão importante, a DPF 130, Lei de Imprensa não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, ok? Outra decisão importante relativa à liberdade de expressão, ADI 4815, relativa a biografias. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, pessoal, 4815, questionava-se se seria necessário o consentimento do biografado para que outra pessoa pudesse escrever aquela biografia. O Supremo Tribunal Federal, então, decidiu, no ano de 2015, que é inexigível esse consentimento, tanto dessa pessoa biografada, quanto dos coadjuvantes, ok? Claro que, em caso de abuso, existe sempre a possibilidade de reparação no campo civil e até criminal, mas não é preciso que o escritor solicite ao biografado autorização para escrever um livro sobre a vida dele. Ok, gente? Anotem, ADI 4815, biografias, julgado em 2015, inexigível consentimento da pessoa biografada para que seja feita a biografia. Ok? Outra decisão que foi bem importante também foi sobre o direito ao esquecimento, pessoal. Foi o recurso extraordinário 1010606. Foi julgado agora há pouco, em 2011. 1010606, direito ao esquecimento. Vamos abrir aqui só o site do Supremo para vocês acompanharem comigo, tá? Rapidinho, vamos lá, site do Supremo, pronto, funcionou. Pronto. O direito ao esquecimento, pessoal, na área civil, é uma questão um pouco complicada na nossa jurisprudência e se questionava, nesse caso específico desse recurso extraordinário 1060606, sobre um crime que teve grande repercussão lá em 1950 e o programa Linha Direta, o saudoso programa Linha Direta, em 2004, fez uma reconstituição do caso sem autorização da família, o que causou muita tristeza, muitos problemas, etc. Então, solicitaram a reparação, que fosse apagado o programa, todo o registro, etc. Mas o Supremo Tribunal Federal considerou que não existe nada no ordenamento jurídico que imponha esse direito ao esquecimento. Então, a liberdade de expressão não pode ser cerceada nesse caso. Ok, pessoal? Julgou-se que o direito ao esquecimento é incompatível com o nosso ordenamento jurídico.
Por hoje é só, na próxima nós estudamos outro direito fundamental. Tchau, tchau.